Saudações a todos. Eu, em nome do Instituto dos Magistrados Brasileiros, gostaria de registrar aqui a minha satisfação de hoje tratarmos de um dos assuntos mais importantes dentre as nossas, diria assim, missões, as missões da nossa instituição, que é a questão da formação dos magistrados e todos aqueles que procuram o Instituto. Nós hoje falaremos sobre a pós-graduação, em especial a pós-graduação, o mestrado em Portugal. E destacaremos o mestrado em Direito, que é talvez o ponto-chave da nossa, diria assim, preocupação. Nós teremos como expositores duas das personalidades que mais contribuem hoje para a comunicação entre brasileiros e portugueses na relação que procuraremos explorar, que é a questão educacional. Teremos a satisfação de ouvir hoje a professora doutora Ana Raquel Moniz, que é professora e subdiretora da Faculdade de Direito da célebre e prestigiosa Universidade de Coimbra. Ela subentende, diria assim, ela dirige a administração, ela dirige na faculdade de modo que, num regime próprio, que sabidamente nós temos ciência que na Universidade de Coimbra, por sua tradição, só professores doutores têm esse poder de condução e administração na universidade. Ela é coordenadora do curso de jurisprudência da universidade. Ela tem 11 livros com diversos artigos e participações de livros em coautoria. É também orientadora em diversas teses de doutoramento e também de mestrado naquela universidade. Eu acredito que a exposição da professora Ana Raquel Moniz seja hoje uma das grandes contribuições para aquele que deseja estudar em Portugal, especialmente o curso de mestrado em Direito. Também gostaríamos de fazer aqui, fazer registro, melhor dizendo, para uma das advogadas também que tem dado grande contribuição aos estudos jurídicos em nosso país e em Portugal. A doutora Suelen Escariz é advogada brasileira e portuguesa, e sem prejuízo também de ser espanhola, mas é inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e ela tem uma experiência em nosso país, na área civil e também na área trabalhista. Ela também conhece algo que nós brasileiros sempre perguntamos e temos dúvidas, que são as questões relacionadas à nacionalidade portuguesa. Bem, eu acredito que as duas expositoras tão esperadas, nós estávamos ansiosos para ouvi-las, sejam para nós hoje a grande, diria assim, maneira de tirar nossas dúvidas sobre essas questões relativas a estudar em Portugal. Eu também peço licença a todos para registrar aqui a minha satisfação de estar ao lado do presidente Marcos Soares, da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção da Barra da Tijuca, da seção do Rio de Janeiro, que não poderia deixar de ser também um luso-brasileiro. Ele, talvez, com a sua intervenção, vá dar também aquele toque todo especial que nós estamos a aguardar e que tanto desejamos neste seminário. Eu acredito que, com
esta apresentação, o Instituto de Magistrados Brasileiros suprirá uma das grandes lacunas do nosso país, que são essas dúvidas relacionadas a esses cursos em Portugal. Geralmente, o interessado é submetido a uma verdadeira via crucis acadêmica para chegar a ter informações. Depois descobre que tudo é possível mediante sistema eletrônico e que a Universidade de Coimbra sempre esteve bem, diria assim, disposta a receber os brasileiros que confiam na instituição, no bom nome da instituição e que lá desejam estudar. Portanto, eu agradeço e faço essa apresentação inicial. E também, se não houver objeção, eu pediria ao nosso presidente Marcos Soares que fizesse também uma, diria assim, uma apresentação igualmente, diria assim, de recepção de todos aqueles que estão agora diria assim, a se informar sobre o mestrado em Portugal. A todos desejo pleno sucesso nesta empreitada e, mais do que tudo, que possam suprir dúvidas, suprir lacunas, resolver as dúvidas que tenham e que possam cursar, se assim entenderem, em Portugal, o seu mestrado. Devolvo a palavra, então, ao nosso presidente Marcos Soares, a quem eu saúdo desde já. Muito obrigado. Desembargador André Fontes, muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Parabenizar o Instituto dos Magistrados do Brasil e a OAB-RJ por esse evento que estamos aqui hoje. Evento, como ressaltou o desembargador André Fontes, um evento para sanar uma grande dúvida que nós temos no meio acadêmico, de como chegar, como conseguir ter esse mestrado, fazer a inscrição, enfim, como denota o título do evento, orientações, convênios, visão jurídica, tudo o que precisa saber. E para isso, nós, como adiantado, vamos ter hoje a palestra de duas brilhantes advogadas, a professora doutora Ana Raquel Muniz, da Universidade de Coimbra, a quem eu cumprimento, saúdo, uma honra conhecê-la. A doutora Suelen Scariz também. Doutora, prazer conhecê-la, uma honra também poder participar. Estou aqui na condição também de ouvinte, querendo tirar muitas dúvidas. Alguns amigos da subseção da Barra da Tijuca, desde ontem, já me ligaram, querendo que eu... E aí, como é que é? O que é que vai acontecer? Eu falei, não, vamos acompanhar o evento. Se inscreve e acompanhe o evento, para a gente poder tirar todas essas dúvidas lá ao vivo. Quero deixar a saudação o presidente do IMB, o desembargador Fábio Dutra, que está em sessão, não pode aqui estar conosco. Também a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, e o presidente, doutor Luciano Bandeira, também da OAB do Rio de Janeiro, que em breve estará conosco aqui. Bom, eu hoje não vim aqui para falar, como eu disse, eu vim aqui para ouvir, e já devolvo a palavra para o desembargador André Fontes, para que possamos, então, dar seguimento e iniciar, de fato, o nosso evento. Desembargador, devolvo a palavra. Gostaria, então, de convidar a nossa expositora, a doutora Ana Raquel Muniz, para iniciar os trabalhos do nosso seminário. Muito obrigada, Sr. Desembargador André Fontes. É um gosto poder estar aqui nesta sessão do Instituto dos Magistrados do Brasil, em coordenação também com a OAB Rio de Janeiro, em especial Barra da Tijuca. Agradeço muito o convite para participar nesta sessão. Cumprimento o Sr. Desembargador André Fontes, o Sr. Presidente Dr. Marcos Soares, o Dr. Genilton de Castilho, também organizador desta sessão, e naturalmente a Dra. Suelen Scariz, que tive o gosto e o prazer de orientar enquanto foi estudante de mestrado aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É um gosto partilhar esta sessão com magistrados brasileiros, com advogados brasileiros. A Universidade de Coimbra, aliás, orgulha-se de ser a maior universidade brasileira fora do Brasil.
e temos na Faculdade de Direito muitos magistrados, promotores públicos, advogados que têm procurado os nossos cursos de mestrado e também de doutoramento, professores universitários também brasileiros, e que com esses cursos, e é com satisfação que eu posso dizer, têm conseguido melhorar os seus conhecimentos, melhorar a sua atividade profissional no Brasil, e portanto é com todo o gosto que aqui em Coimbra, na Faculdade de Direito, os recebemos a todos. Trago-lhes algumas indicações sobre o mestrado em Direito aqui da faculdade, depois naturalmente estou disponível para responder às vossas questões. Vou então tentar compartilhar a tela. Muito bem, eu falo-lhes aqui da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Não é esta hora especificamente, porque em Portugal aqui já é de noite, e portanto falo-lhes virtualmente da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e falo-lhes não só na qualidade de professora do mestrado em Direito, mais especificamente na minha área, que é as Ciências Jurídico-Políticas, mas também na qualidade de subdiretora da mesma faculdade, com responsabilidades na área académica e pedagógica, justamente. Como enfim, tão simpaticamente me apresentou o Sr. Desembargador André Fontes. Eu estudei em Coimbra desde a licenciatura, aqui fiz o meu mestrado em Ciências Jurídico-Políticas e depois o meu doutoramento, também em Ciências Jurídico-Políticas, e neste momento sou professora associada com vínculo definitivo, com tenure. E desde 2013 sou também subdiretora da faculdade, portanto há 8 anos que tenho o gosto de poder também ajudar na parte da gestão universitária. Como sabem, a Universidade de Coimbra é uma das mais antigas da Europa. A Universidade de Coimbra foi criada em 1290 pelo rei Dom Dinis. É uma universidade que, no contexto europeu, é das mais antigas da Europa. Ela é criada através de uma bula papal. Portanto, é uma universidade que não tem uma criação consuetudinária, tem uma criação autoritária, e vai manter-se a única universidade portuguesa até 1911, a altura em que é criada a Universidade de Lisboa, portanto, que tem pouco mais de 100 anos. A Universidade de Coimbra, o estudo geral, criado pelo rei Dom Dinis, andou alternativamente entre Lisboa e Coimbra para se fixar definitivamente aqui em 1537, no reinado de Dom João III. É por isso que, enfim, trago aqui algumas fotografias da universidade e mais especificamente da Faculdade de Direito. Aqui veem, por exemplo, a sala do nosso Conselho Científico. Esta é uma das partes, um dos palácios que a Faculdade de Direito habita, que é o Palácio dos Melos. Aqui há também uma sala, neste primeiro andar, uma sala dedicada especificamente aos mestrados, com todas as tecnologias incorporadas. Aqui podem ver a Sala dos Capelos, que é onde nós fazemos os nossos doutoramentos, é nesta sala aqui que se realizam as provas de doutoramento, e aqui uma visão da vida académica, digamos assim, neste caso a Serenata Monumental, e aqui outros 2 aspectos, a Capela de São Miguel, também situada no edifício do Palácio Real que a Faculdade de Direito habita, e a famosa torre da Universidade.
Aliás, a Faculdade de Direito, dentro dos vários edifícios da Universidade, ocupa quer o Paço Real, também conhecido por Paço das Escolas, quer o Colégio da Trindade, um edifício mais novo, daqui a pouco mostro algumas imagens, um edifício que foi remodelado há pouco tempo, mas que é um colégio trinitário, portanto, do início da Idade Moderna, mas totalmente remodelado e reequipado, onde lecionamos, aliás, aulas de doutoramento. Ocupa também este palácio que aqui está, que é o Palácio dos Melos, e o Colégio de Jesus, parte do Colégio de Jesus, onde, aliás, habitou o padre Manuel da Nóbrega, que, enfim, tanta influência teve na construção também no direito do Brasil. A Universidade de Coimbra, por força de toda esta conjugação, ela é, neste momento, classificada como Património da Humanidade e, portanto, tem toda essa dimensão cultural que lhe está associada. E é uma dimensão cultural que atravessa a própria história da Universidade de Coimbra. A Universidade esteve na vanguarda da Idade Moderna, como esteve no período pombalino com o Iluminismo. Nós temos uma excepcional biblioteca, que é a Biblioteca Joanina, que todos conhecerão certamente, pelo menos de nome, e que vale a pena ver. É uma biblioteca monumental, das mais bem conservadas do mundo. Nós temos, por exemplo, disponível a Bíblia de Gutenberg, e temos a primeira edição dos Lusíadas, igualmente disponível na nossa biblioteca. Mas esta abertura da universidade, esta multiculturalidade que se vive na universidade desde sempre, é uma multiculturalidade que se mantém até à atualidade. Só na Faculdade de Direito nós temos alunos de cerca de 20 nacionalidades diferentes na licenciatura e depois outras tantas no mestrado e no doutoramento. Portanto, a faculdade é claramente uma faculdade global e dentro de uma universidade global. Naturalmente que dentro destas várias nacionalidades há um predomínio significativo de estudantes oriundos do Brasil, a que se vem nos últimos anos juntando vários estudantes asiáticos, designadamente estudantes chineses, o que contribui para a criação dentro das aulas de mundividências bastante diferentes. Aliás, os nossos estudantes, e são todos nossos, independentemente da nacionalidade que tenham, os nossos estudantes apreciam também a universidade e a própria cidade pelo facto de aqui se poderem cruzar com tradições, não só tradições seculares da própria cidade e da própria universidade. Tem aqui um grupo de estudantes com o traje académico de estudante da Universidade de Coimbra, mas também considerando que a cidade é uma cidade relativamente pequena, é certamente uma cidade pequenina se nós compararmos com o Rio de Janeiro, portanto é mesmo uma cidade pequena, é uma cidade segura, e portanto com uma vivência académica muito grande, naturalmente neste período de pandemia menos do que o normal, como é evidente. Tivemos que cancelar a maioria dos nossos eventos que envolviam a participação de estudantes e docentes e participação pública, mas a verdade é que é uma cidade que é fervilhante de vida, e é fervilhante de vida estudantil. E há, enfim, pode-se sair de Coimbra, mas Coimbra nunca sai dos estudantes. Tal é o envolvimento que todos têm aqui, independentemente da graduação que tenham. A nossa história da nossa faculdade é uma história que atravessa toda a Universidade de Coimbra, todo o período histórico da Universidade de Coimbra, porque desde a sua fundação em 1290, a Universidade de Coimbra já dispunha de um curso de leis e de cânones. E, portanto, será muito mais tarde, agora já no século XIX, a fusão das faculdades de leis e de cânones que irá dar origem à atual Faculdade de Direito. Mas a verdade é que os estudos jurídicos remontam à fundação da Universidade de Coimbra.
E esta permanência no tempo dos estudos jurídicos na universidade, portanto, na verdade nós podemos dizer que estudamos direito aqui desde o século XIII, esta permanência dos estudos na universidade foi sucessivamente melhorada pelos vários estatutos que foram passando pela Universidade de Coimbra. Recordo em especial os estatutos aprovados no tempo de Dom João III, portanto, no momento em que a faculdade se fixou definitivamente, que a Universidade se fixou definitivamente em Coimbra, em 1537, mas também os estatutos pombalinos de 1772, e depois os primeiros estatutos republicanos de 1911. Esta sala que aqui vem, por exemplo, é a chamada sala chinesa, é uma sala da faculdade onde são ministradas algumas aulas de mestrado. As aulas que, como se percebe, a partir da dimensão da sala, as aulas que têm relativamente menos estudantes, em regra, dado o caráter histórico dos livros que estão aqui guardados, são livros mais ou menos do século XV ao século XVIII, os livros que estão aqui guardados. Portanto, em regra, esta sala é ocupada pelas aulas de mestrado de História do Direito, como convém, de facto, ao espaço. Esta sala, como reparam, tem esta chinoiserie. Esta chinoiserie é do século XVIII, portanto é folha de ouro do século XVIII, tempo do rei Dom João V. Como lhes dizia, de facto, a Universidade de Coimbra e o estudo do direito na Universidade de Coimbra remonta a esta altura, ao século XIII, e foi obtendo sucessivas reformas ao longo dos anos. Atualmente, a reforma de estudos que se encontra em vigor em Portugal é a reforma que resultou de Bolonha, do processo de Bolonha, que visou uma unificação dos graus académicos na Europa e uma harmonização dos diversos graus académicos na Europa, o que vai permitir, aliás, que um grau obtido na Universidade de Coimbra seja reconhecido automaticamente em qualquer país da Europa. Esta reforma de Bolonha, aqui vem mais dois aspectos da Faculdade de Direito. Isto é um teto de uma sala, que é a sala de História, peço desculpa, que é a sala 9, uma sala dos gerais, uma sala de aulas normal, podemos ter aqui aulas de mestrado, mas também temos aqui aulas de licenciatura, onde aparecem alguns reis nos 4 cantos da sala que influenciaram de forma decisiva a evolução da Universidade de Coimbra. Em concreto, quem está aqui é o rei Dom Dinis e a Rainha Santa, que figuram neste canto da sala, e esta é a Via Latina, é o nosso corredor, um dos corredores que une uma parte da faculdade à restante parte da faculdade. A nossa faculdade teve sempre uma intervenção significativa, peço desculpa, que agora andei depressa demais. A nossa faculdade teve sempre uma intervenção significativa na evolução da vida jurídica e política do país. Basta dizer que alguns dos maiores códigos hoje vigentes entre nós tiveram a participação de professores de Direito de Coimbra, é o caso do Código Civil, é o caso do Código Penal. Também a própria Constituição de 76 teve na sua gênese alguns professores de Coimbra que participaram na Assembleia Constituinte, e vários dos nossos professores continuam hoje ligados quer a funções de natureza política, nós temos vários ministros nos nossos quadros, mas também a funções de consultoria jurídica, especialmente relevantes e com projeção na atividade legislativa do país. É, portanto, este tipo de conhecimentos, este tipo de matérias que nós tentamos, em cada um dos programas que escolhemos para as nossas unidades curriculares, para as nossas disciplinas, passar aos estudantes, naturalmente, programas mais avançados, porque se trata de um mestrado e, portanto, pressupõe-se um conjunto de conhecimentos mais avançados. E para esse efeito, nós dispomos de uma biblioteca que já foi considerada a 5ª melhor biblioteca jurídica do mundo e é certamente a melhor biblioteca portuguesa
jurídica, a melhor biblioteca jurídica portuguesa, as nossas estantes ocupam mais de 7 km, se as quiséssemos juntar, ocupam mais de 7 km só as estantes das monografias, descontando aqui, por exemplo, todas as estantes, toda a estantaria que é ocupada por publicações periódicas. Aqui, por exemplo, tem uma imagem da nossa sala de revistas, onde os professores e também os estudantes podem consultar várias publicações periódicas. Nós praticamente temos todas as publicações periódicas jurídicas existentes, quer na sua versão em papel, quer recentemente também na sua versão eletrónica. E têm acesso às bases de dados da Faculdade de Direito, e nós temos bases de dados norte-americanas, inglesas, alemãs. Estamos agora a ter bases de dados portuguesas, também espanholas, italianas. Nós temos, de facto, praticamente todas as bases de dados bibliográficas existentes e assinamos da Oxford, à Hein Online, à Cambridge, à Beca, à Nomos, enfim, todas as grandes editoras que possuem os livros eletrónicos. Nós, para além de termos os nossos fundos bibliográficos em papel, temos também estas bases de dados que podem ser consultadas pelos estudantes, quer na faculdade, quer no edifício da faculdade, quer nas suas casas, através de uma simples intervenção no próprio computador. E depois, além destes incentivos que temos, deste material todo que está ao dispor dos nossos estudantes, nós temos outros incentivos à investigação, como bolsas para estudantes internacionais. Nós, por exemplo, desde este ano, desde 2021, num regulamento que foi aprovado há cerca de 2 ou 3 meses, nós passamos a ter um incentivo à investigação, que é uma bolsa para estudantes internacionais, para todos os estudantes internacionais de mestrado, no valor de 2.000 euros, que é uma bolsa que é atribuída a todos os estudantes internacionais desde que concluam o ciclo de estudos, desde que concluam o mestrado no tempo regulamentarmente previsto, que já vamos ver qual é. Portanto, temos esta preocupação de não só garantir a qualidade da formação que ministramos, mas também captar os próprios mestrandos para a investigação. Isso também é feito através do Instituto Jurídico, que é o Centro de Investigação da Faculdade de Direito. É um centro de investigação do ponto de vista jurídico multidisciplinar, mas nós, por exemplo, neste momento temos projetos em andamento com várias universidades europeias, projetos que são financiados quer pela Comissão Europeia. Por exemplo, acabámos ainda a semana passada um projeto sobre o impacto da Covid-19, da pandemia Covid-19, que foi financiado pela Organização Mundial de Saúde. Aliás, tive até o gosto de poder participar nesse projeto, que foi um projeto internacional que envolveu colegas brasileiros, angolanos, moçambicanos, macaenses. Portanto, nós procuramos sempre, nos projetos de investigação em que nos envolvemos, captar o mundo da lusofonia e captar a realidade também sob a perspectiva da lusofonia, já que essa perspectiva é uma das perspectivas que nos consegue engrandecer. Ora, o próprio Instituto Jurídico, enquanto unidade de investigação, também, por vezes, recruta para os seus projetos de investigação os estudantes de mestrado e de doutoramento da faculdade, porque assim é uma forma também de lhes incutir este gosto pela investigação, uma forma de os incutir no projeto estratégico do próprio Instituto Jurídico, que é dedicado aos desafios societais, e, portanto, também de permitir aos interessados que possam desenvolver a sua atividade de investigação, designadamente aquela que depois, no final, lhes irá dar o diploma de mestrado, integrados em equipas que são coordenadas por professores da faculdade e que ficam responsáveis tutorialmente por esses estudantes.
Nós temos essencialmente 2 mestrados na área jurídica na Faculdade de Direito. Temos um mestrado em Direito, que nós vulgarmente conhecemos como mestrado científico, mas cujo nome, o nome é mestrado em Direito, que é constituído por 2 anos letivos. Aqui uma especificidade: o ano letivo em Portugal não coincide exatamente com o ano letivo no Brasil. O nosso ano letivo começa em setembro e termina em julho, e o mês de agosto é de férias. Portanto, o primeiro semestre é um semestre que vai desde setembro até dezembro. Temos uma pausa em janeiro e fevereiro para os estudantes fazerem os trabalhos de investigação das unidades curriculares do mestrado, e depois recomeçamos em fevereiro e vamos com aulas até ao final de maio. Temos novo espaço para os estudantes fazerem trabalhos de investigação e o ano letivo termina a 31 de julho. Portanto, o primeiro semestre começa em setembro, o segundo semestre começa em fevereiro. Enfim, é um bocadinho o oposto do que se passa no Brasil. Portanto, o mestrado em Direito tem uma estrutura curricular que ocupa 2 anos letivos. Portanto, se começarem um mestrado em 2021, 2022, o mestrado começa em setembro. Em regra, as aulas de mestrado começam mais precisamente em outubro. Durarão a primeira parte, o primeiro ano letivo, que é composto por unidades curriculares, por aquilo que nós designamos a parte escolar do mestrado, e ele durará até final de julho de 2022, e depois o segundo ano letivo iniciar-se-á em setembro e terminará também em julho, e é composto pela dissertação. Portanto, nós na prática o que temos é um primeiro ano constituído por esta parte escolar. Tem aqui, digamos assim, a estrutura curricular típica do nosso primeiro ano letivo. Nós temos 2 unidades curriculares anuais obrigatórias, mais outras 2 unidades curriculares anuais optativas, ou uma unidade curricular anual optativa e 2 semestrais optativas, ou 4 semestrais optativas. A ideia é que no final do ano o estudante tenha completado os 60 créditos que correspondem ao primeiro ano letivo. Estas unidades curriculares obrigatórias são aquelas unidades que dizem respeito à menção, já lá vamos ver, à área científica em que o estudante pretende concluir o seu mestrado. Já lá vamos às áreas científicas. Todas as restantes unidades curriculares são optativas, o que significa, por exemplo, que as unidades curriculares obrigatórias de uma área funcionam como optativas para todas as outras áreas. Já lhes vou dar um exemplo. A forma de avaliação deste primeiro ano letivo, a forma de lecionação e de avaliação, é feita através de um regime de seminário. Portanto, é uma avaliação que pressupõe a participação, a interatividade entre os docentes, entre a própria turma, e é feita em regra através de um trabalho de investigação, 1 ou 2 trabalhos de investigação, consoante a opção do professor. Esses trabalhos de investigação são trabalhos que são entregues ao professor, muitos deles, depende agora do concreto método do professor, mas eles são em regra distribuídos entre os colegas, e depois em cada um terá uma sessão para poder expor o trabalho, discutir o trabalho com o professor e com os restantes estudantes. Portanto, é um método bastante dialógico. E reparem que nem sequer os temas dos trabalhos, em regras, têm que estar associados ao tema do seminário, mas não há, em regra, uma imposição específica de um tema. E é muito encorajado, sobretudo a estudantes que sejam oriundos de outros ordenamentos jurídicos, é muito encorajada a reflexão comparada entre ordenamentos jurídicos. Portanto, a comparação dos institutos, por exemplo, no direito português e no direito brasileiro, porque isso permite enriquecer quer os colegas portugueses, quer os colegas brasileiros, e permite uma verdadeira perspectiva dialógica, diálogos, aliás, muitíssimo interessantes, como eu tenho verificado, desde que fui aluna de mestrado até que fui professora de mestrado, em que todos nós, de facto, em conjunto, conseguimos aprender e conseguimos, através de uma perspectiva
através de uma perspectiva que não é monocórdica, que não pretende ser exclusivamente de um professor a falar, conseguimos aprender e conseguimos todos melhorar. O segundo ano letivo é ocupado então com uma dissertação. Esta dissertação é sempre elaborada sob a orientação de um professor da faculdade, de um professor doutorado da faculdade. Portanto, é sempre orientada por um doutor em Direito, que é nomeado pelo Conselho Científico da faculdade, sem prejuízo de se admitir que o próprio mestrando possa pedir a indicação de um professor específico. Mas mesmo quando não o pede, um professor específico, o Conselho Científico atribui-lhe um orientador que seja adequado ao tema da dissertação que pretende explorar. Também não há uma fiscalização propriamente dos temas das dissertações, a única coisa que se pretende é que os temas correspondam à área científica em que o mestrando está inscrito. Nós temos várias áreas científicas, como veem ali, nós temos áreas científicas e menções. Portanto, as áreas científicas são estas: ciências jurídico-civilísticas, ciências jurídico-políticas, ciências jurídico-empresariais, ciências jurídico-criminais, ciências jurídico-históricas, económicas e filosóficas. Estas 3 áreas científicas desdobram-se ainda em várias menções, procurando também corresponder às especificidades dos mestrandos que nos procuram. Nós temos com menção em Direito Civil, menção em Direito Processual Civil, no caso das ciências jurídico-civilísticas. No caso das ciências jurídico-políticas, as menções em Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Internacional Público Europeu e Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente. E, por fim, nas ciências jurídico-empresariais, as menções em Direito Empresarial e Direito Laboral. Imagine-se, por exemplo, que alguém quer fazer um mestrado em ciências jurídico-políticas, menção em Direito Administrativo. Vai ter como disciplinas obrigatórias Direito Administrativo 1 e Direito Administrativo 2. E depois pode, por exemplo, ir escolher como disciplina optativa a disciplina de História do Direito, que é uma disciplina obrigatória das ciências jurídico-históricas, mas que pode perfeitamente ser incluída. Pode ser incluída no cardápio, se quiserem, escolhido pelo mestrando. Isto é interessante porque o que nós pretendemos fomentar é justamente este não afunilamento exclusivo em torno de uma área científica, mas permitir alargar o espectro de análise dos alunos a várias áreas científicas. E, portanto, não é de todo incomum nós encontrarmos, por exemplo, alguém que está a fazer um mestrado em Direito Administrativo e que tem como uma cadeira optativa uma cadeira de Direito Constitucional, por exemplo, e uma cadeira das Ciências Jurídico-Económicas, ou uma cadeira da menção de Direito Internacional Público Europeu, ou uma cadeira da área das Ciências Jurídico-Civilísticas. Aliás, estou a lembrar-me, por exemplo, em alunos que estudam regulação pública, ou questões relacionadas, por exemplo, com o combate à corrupção. Muitos juízes, por exemplo, que estudam essa matéria e promotores públicos, alguns fazem menção em Direito Constitucional e depois vão fazer as optativas na área das ciências jurídico-criminais. E, portanto, o seu cardápio é constituído por Direito Constitucional 1 e 2 e depois por Direito Penal e Direito Processual Penal. E, portanto, há aqui uma possibilidade de composição da própria estrutura curricular, desde que respeitadas aquelas duas unidades curriculares obrigatórias. Este é o nosso mestrado em Direito, que tem, como lhes digo, duração em 2 anos. Nós temos ainda um outro mestrado, que é o mestrado em Ciências Jurídico-Forenses, que tem uma estrutura curricular um pouquinho diferente, porque tem apenas a duração de 1 ano e 1 semestre letivos. É um mestrado que é voltado para, não é um mestrado tanto virado para a investigação, mas é um mestrado voltado para a investigação, para o exercício de profissões forenses, em que é, num primeiro ano, também constituído por uma parte curricular,
onde os estudantes escolhem várias unidades curriculares que temos disponíveis. Há, aliás, um amplo leque de unidades curriculares neste mestrado em Ciências Jurídico-Forenses que permite ao mestrando afeiçoar mais o seu percurso a uma área, por exemplo, ao direito civil ou ao direito penal. Portanto, não há propriamente uma estrutura, não há, as duas unidades curriculares semestrais obrigatórias são unidades de caráter transversal, uma é metodologia da investigação, outra é o projeto de dissertação, portanto, são áreas transversais. O que difere também é que a dissertação tem apenas a duração de um semestre letivo, portanto, enquanto o outro mestrado é um mestrado com 120 créditos, este mestrado tem apenas 90 créditos. Qualquer que seja a opção que façam em termos de mestrado, todo o processo de candidaturas é efetuado por via eletrónica. Nós temos todas as informações disponíveis na nossa página da faculdade, da Universidade de Coimbra. Também tenho o meu e-mail para algumas questões que pretendam esclarecer e que não vejam esclarecidas nesta sessão. Todo o processo de candidatura é feito online, na plataforma da Universidade de Coimbra. A nossa página contém, na parte dos mestrados, todos os links necessários a essas informações. Agradeço a vossa atenção e agora estou disponível para responder às várias perguntas que eventualmente tenham sobre esta questão. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer à professora doutora Ana Raquel Moniz por a sua exposição, que teve um conteúdo didático realmente impressionante. E agradeço também o fato de ter provido todos nós com informações históricas importantes sobre a tão querida, prestigiosa e célebre Universidade de Coimbra, a universidade a rigor de toda a língua portuguesa. Eu registro minha satisfação de tê-la ouvido, anotei algumas coisas aqui e também teria várias indagações a fazer, mas, neste momento, a nossa orientação é a de que nós ouviremos, neste momento, a doutora Suelen Excariz, advogada brasileira e portuguesa, e também espanhola, mas registrada no Brasil e estudante hoje, radicada em Portugal, para a sua exposição. Faço, então, o convite à doutora Suelen Excariz para a sua exposição. Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que eu me reúno aqui com vocês hoje. Cumprimento o doutor André Fontes, doutor Marcos Soares, meu amigo Genilton, muito obrigada pelo convite. E, mais uma vez, agradeço à doutora Ana Raquel Moniz por participar e aproveito para publicamente agradecer por toda a orientação, por todo o caminho que ela teve comigo durante a minha dissertação de mestrado, que foi essencial tanto para manter o meu ponto de vista do que eu defendia, quanto para a melhor forma de executar essa defesa. E aqui hoje para vocês eu vou também compartilhar a tela. Eu vou trazer algumas... não sei se já está. Eu vou trazer também algumas informações práticas e algumas curiosidades, porque existem assim algumas diferenças em relação até mesmo ao idioma, né? Que apesar de ser o mesmo, existe algumas diferenças. E eu trago aqui algumas questões práticas e algumas questões culturais também. E começo aqui falando em relação ao mestrado. Eu fiz, como a doutora Ana Raquel explicou, eu fiz um mestrado que é mestrado científico na Universidade de Coimbra. Tenho uma verdadeira paixão, eu diria, né? A doutora passou ali algumas fotos, a universidade é muito linda, é muito rica de história. É impossível pisar ali, estar naquele ambiente e não sentir uma emoção, não sentir a história que ele carrega, a tradição, né? Mas eu também vou trazer algumas informações básicas em relação a outras universidades.
A questão cultural também da Universidade de Coimbra é impressionante, que enquanto a gente passa pela universidade, a gente ouve diversos idiomas, é mesmo. Tem representantes de várias culturas, e como a doutora falou, eu tive colegas brasileiros, portugueses, e também tive um colega chinês na minha turma de mestrado. Então, vamos lá. Portugal. O mestrado aqui é muito comum que façam a graduação e o mestrado logo a seguir. Os estudantes aqui costumam seguir para o mestrado já direto. Enquanto que no Brasil representa já um diferencial, quando você pensa na questão do mestrado, é um diferencial tanto para qualquer carreira jurídica, e principalmente na questão de seguir na carreira de docente. Em Portugal, como a doutora mostrou, nós temos aqui as duas opções do mestrado. Então, esse mestrado em Ciências Jurídico-Forenses equivale mais ou menos a uma pós-graduação no Brasil, e o científico equivale mesmo ao mestrado no Brasil. Para se trabalhar aqui, como eu disse, é muito comum que as pessoas na área do direito tenham um mestrado, então, se a pessoa tem a intenção de viver aqui em Portugal e trabalhar nessa área, é muito importante para conseguir uma oportunidade que tenha o estudo, tenha o mestrado aqui. Questão prática, em relação aos documentos necessários. Para quem não tem nacionalidade europeia, de qualquer país da Europa, vai ser necessário tirar um visto. E existem duas modalidades de vistos no caso do mestrado. Como a doutora disse, as aulas, você tem que estar presencialmente aqui em Portugal durante 1 ano, porque as aulas ocorrem nesse primeiro ano letivo. Então, existem essas duas opções de vistos. Se o brasileiro for ficar até 1 ano em Portugal, vai ser necessário um visto de estada temporária, que esse é o valor atualizado no consulado português aí no Brasil. E se pretende ter essa vivência nos 2 anos letivos da universidade, vivendo aqui em Portugal, já vai ultrapassar o limite de 1 ano, vai ser necessário um visto de residência, que tem o custo de R$ 656, também valor atualizado no consulado português. Em relação aos documentos, aqui eu trago os documentos necessários para tirar o visto, para serem apresentados no consulado português. E é importante ressaltar que esse pedido do visto só deve acontecer depois que a universidade aceitar a sua inscrição, que você tiver essa certeza de que foi aceito para cursar o mestrado. Então, o primeiro documento ali na hora de requerer o visto é apresentar a carta de aceitação da universidade. Você tem que comprovar que tem meios de subsistência, como se sustentar durante o período aqui em Portugal, comprovar que tem onde ficar também o seu alojamento, seja o aluguel de um apartamento, de um quarto, seguro médico internacional, você vai precisar apresentar os seus antecedentes criminais, ter o passaporte, que é o documento que é válido em outro estado, em outro país, formulário de requerimento do visto e o comprovante do respectivo pagamento. Tudo isso vai ser apresentado no consulado português do seu estado. Em relação à matrícula, os documentos que as universidades costumam pedir são o diploma, o histórico da graduação, e esses 2 documentos é preciso estar atento que ele precisa ser apostilado no protocolo da apostila de AIA, para que ele tenha validade aqui na universidade. Num primeiro momento, como a doutora disse, a nossa inscrição, todos esses documentos são digitalizados e encaminhados por via digital, pelo computador. Porém, no momento que você consolida a sua matrícula, que você vai iniciar as aulas aqui na universidade, você precisa apresentar todos esses documentos. E o diploma e o histórico da graduação precisam ter a apostila de AIA para que eles produzam efeitos aqui em Portugal. Em relação, tem outros documentos, mas os principais são esses, e é preciso também apresentar uma carta de motivação. E aí você pode colocar a sua motivação, a sua ligação com Portugal, o seu interesse em estudar aqui, e vai ser apresentado junto com essas documentações todas via digital. E, claro, o passaporte, que é o documento, quando você preenche os seus dados para requerer essa inscrição, é preciso apresentar um documento que seja válido e é o passaporte em outro estado. No caso, outro país, outros estados. Aqui eu procurei trazer informações sobre as principais universidades. Claro que, se eu puder indicar para vocês, eu vou querer que vocês façam na Universidade de Coimbra, como vocês já conheceram aqui, puderam ver a tradição, o valor do diploma da Universidade de Coimbra é maior, até porque, como vocês vão ver aqui agora, um dos requisitos de entrada para a universidade é que você tenha uma média geral na sua graduação, a média final de graduação tem que ser 8 na escala do Brasil, porque aqui em Portugal as notas vão de 0 a 20. E como no Brasil é de 0 a 10, a gente faz ali uma escala relativa que o valor da média geral final de todas as suas matérias na graduação precisa ser de 8. Ou seja, ela tem uma nota mais elevada para você cursar.
E os valores aqui eu apresento, se você é um aluno que também é português, também tem a nacionalidade de qualquer país da União Europeia, vai ter um custo aproximado, eu ressalto que é aproximado, porque dentro desse valor estão incluídas as mensalidades, que aqui se chamam propina, matrícula, dentre outros possíveis gastos necessários. E para os alunos brasileiros, o custo é um pouquinho mais alto, é no valor de custo anual. Desculpa, está errado, não é anual. Custo dos 2 anos vai ficar em 14 mil euros. Os 2 anos, o custo anual, no caso, é 7 mil euros. Peço desculpa. E trago aqui também informação relativa à Universidade de Lisboa. A média equivalente já é de 7 na escala brasileira. É preciso apresentar currículo, o conteúdo de todas as matérias que você estudou na sua graduação. E tem também aqui os valores. Para o estudante europeu, que aqui tem sempre essa distinção, no caso de ser um estudante que pertença a um país da União Europeia, o custo anual é relativamente mais baixo e o custo aproximado para alunos brasileiros também está aqui, trago aqui na tela. Outra universidade também, eu trago aqui as 3 principais, mas existem outras também. Os requisitos, a média final também de 7 na graduação do Brasil, custo para o aluno brasileiro aproximadamente de 7 mil euros e para o aluno europeu 1.500 euros anual. É um valor aproximado, que eu, como eu falei, incluindo o valor de matrícula, de mensalidade e tudo mais. Na prática, é importante saber essa questão de que pelo menos 1 ano vai ser preciso viver aqui em Portugal. E para os alunos que não têm a nacionalidade, é preciso comprovar que você tem meios de subsistência durante todo esse período. É interessante fazer uma análise, uma pesquisa sobre o custo de vida nas principais cidades, ou na cidade específica em que você pretende cursar, na universidade que você pretende cursar. É muito comum aqui que não se alugue um apartamento, principalmente nas cidades universitárias, é comum que procure aluguel de quarto para dividir com outros estudantes também. Então, é uma hipótese a considerar para que o custo seja mais leve. No caso das cidades, entre as 3 principais, tem o melhor custo, custo em relação aos gastos, tem o menor custo, é Coimbra, depois Porto, e a que tem o custo de vida mais caro é Lisboa. Existem ainda previsões de bolsas de estudo, que vocês podem procurar, eu pesquisei alguns aqui, a própria doutora Ana Raquel falou sobre a bolsa que a própria universidade disponibiliza, e isso pode ser encontrado nos sites das respectivas universidades. Existem ainda possibilidades de Santander Bolsas, que foi uma instituição que eu tive conhecimento, que disponibiliza bolsas para estudantes, e as próprias bolsas da Direção-Geral de Ensino Superior, que é um órgão do governo aqui de Portugal. E todas essas podem ser procuradas nos respectivos sites, e daí a pessoa vê se encaixa nas possibilidades ou não de requerer e conseguir a bolsa de estudos. Essa é a minha contribuição, assim, passei um pouco rápido ali pelas questões práticas. Caso tenha alguma dúvida, queiram esclarecer, estou aqui disponível para as perguntas. Agradeço muito a oportunidade e a companhia dos colegas. Muito obrigada. Bem, eu não posso deixar de registrar aqui a minha satisfação de ter ouvido a doutora Suelen Scariz. Não é a primeira vez que isso ocorre, e sempre me surpreende a sua capacidade de ser didática e também objetiva, bem nos moldes, diria assim, da nossa modernidade ou pós-modernidade. Bem, eu gostaria de dar início às perguntas e começaria com a professora Ana Raquel Moniz, a quem mais uma vez faço minhas saudações respeitosas e a parabenizo pela sua exposição tão técnica quanto não só aos componentes históricos da Universidade de Coimbra, mas também com as peculiaridades do curso de Direito. Ela não se limitou ao mestrado, então, para nós todos foi, eu diria assim, muito importante o conjunto, ou o contexto da exposição. Mas eu tenho que fazer
duas perguntas à professora de pronto. A primeira é resultante das diferenças que o Oceano Atlântico impõe aos brasileiros e portugueses. Uma diferença, ainda que a língua seja a mesma, de alguns aspectos culturais, de hábitos, práticas e, eventualmente, tradições. Eu indagaria a professora, portanto, duas questões. A primeira, faria duas questões. A primeira é a seguinte: se há diferenças para as aulas dos alunos brasileiros e, eventualmente, estrangeiros e os alunos portugueses. Diferenças de conteúdo, diferenças de qualidade técnica, diferenças que, às vezes, não são percebidas. Em segundo lugar, e a pergunta que eu acredito que todos devam ter em mente, é se há desafios muito grandes para o aluno ou para a aluna que saia do Brasil, ou mesmo saia de Angola, ou saia de outra parte do mundo e vai estudar em Portugal. Quais são os principais desafios estruturais, os desafios encontrados quanto à questão de práticas, hábitos? E, então, seriam essas primeiras duas exposições que eu faria, com todo o respeito e com toda a consideração, à professora Ana Raquel Moniz. E, desde já, agradeço a sua colaboração mais uma vez. Muito obrigada, Sr. Desembargador André Fontes. Eu é que agradeço a sua gentileza e a sua tão significativa amabilidade, e tenho todo o gosto em responder às duas perguntas. Não há qualquer diferença entre aulas para portugueses e não portugueses. A turma é a mesma. Nós temos números clausos para cada área científica. O número clausos é de 25. Quando nós excedemos o 25, podemos eventualmente fazer uma segunda turma, mas mesmo a divisão que a ser feita entre duas turmas, por termos muitos candidatos, é feita de forma alfabética. Portanto, a mesma turma terá sempre estudantes portugueses, europeus, brasileiros, chineses, terá os estudantes todos. Mas, em regra, de facto, nas turmas do mestrado científico, nós só fazemos uma turma. A ideia é justamente promover a interculturalidade e, portanto, todos, é o facto, uma das riquezas da turma é justamente o facto de nós termos estudantes que provêm de ordenamentos jurídicos diferentes. E, portanto, por isso é que nós também damos tanta importância aos estudantes que não são portugueses. Eles são tão importantes como os portugueses. Eles ajudam tanto a enriquecer a aula como um estudante português. E por isso é que até incentivamos este estudo de direito comparado, para que, afinal, depois também os próprios estudantes portugueses acabem por aprender com os brasileiros e vice-versa. E, portanto, não há qualquer separação. E quem diz durante as aulas, diz também nas orientações. Portanto, o orientador é escolhido em função do tema selecionado para a dissertação. No caso, por exemplo, da doutora Suelen, que foi minha orientanda, no caso da doutora Suelen, a doutora Suelen nem me conhecia, apenas conhecia o tema e pediu que lhe fosse nomeada uma orientadora em função do tema que tinha escolhido. E, portanto, a faculdade, o Conselho Científico, entendeu nomear-me a mim e tive todo o gosto em orientar a doutora Suelen, que depois, no final, correu tudo muito bem, que teve ótimos resultados. E, portanto, a ideia, mesmo com o estudante brasileiro, é no período da orientação, e
considerando que apesar de tudo, e talvez passando um bocadinho para a questão dos desafios, considerando que apesar de tudo o mestrado é feito em Portugal, algo do direito português, algo do direito europeu terá que constar no programa das unidades curriculares ou mesmo na dissertação. Portanto, talvez um dos desafios que se coloca a um estudante brasileiro é que quando vem para Portugal também vai levar algo daqui e, portanto, vai ter que estudar algo de direito português e algo de direito europeu e, portanto, sem prejuízo de, na sua própria dissertação, poder transportar também conhecimentos de direito brasileiro. Aliás, como eu costumo dizer a vários orientandos, na sua dissertação procura trazer um contributo novo que depois também vai levar para o Brasil, para demonstrar que veio a Portugal e que o estudo que aqui foi desenvolvido, a investigação que foi desenvolvida, foi proveitosa para si e, como temos muitos servidores públicos, também para o serviço público que está a prestar no Brasil. Os desafios culturais não são muito significativos, já há ali pequenos pormenores. Um brasileiro mais incauto, quando se fala em pequeno almoço, pode achar que é um almoço mais leve, quando na verdade é só o café da manhã. Mas a diferença cultural não é assim muito significativa, quer dizer, nós também aqui na universidade estamos muito habituados a receber os estudantes brasileiros e procuramos também integrá-los nesses aspectos de natureza cultural. Portanto, a pedagogia, a integração não é só feita em termos académicos e científicos, também é feita em termos pessoais. E para isso contribuem os próprios professores, mas também a própria rede estudantil, a própria Associação Académica de Coimbra, que é a Associação de Estudantes, que promove também encontros com os estudantes internacionais, a universidade também promove a recepção aos estudantes estrangeiros, justamente para garantir a melhor integração possível dentro da comunidade académica aqui de Coimbra. Não sei se o desembargador respondia às suas questões. Muito obrigado, professora. Eu vou pedir licença a todos para eu mesmo fazer a pergunta à professora, a doutora Suelen. Em seguida, eu darei a palavra ao presidente Marcos Soares e aos demais participantes. Pode ser, doutor Soares? Pode ser? A senhora não se importar, professora Ana Raquel, farei 2 perguntas também à doutora Suelen Scarice. Bem, professora Scarice, eu gostaria de, mais uma vez, saudá-la e parabenizá-la. Acho que para um brasileiro, a sua exposição foi bem objetiva. As perguntas que normalmente seriam feitas foram todas respondidas. Mas eu queria chamar a atenção de um aspecto. Eu estudei em livros portugueses. Por exemplo, um autor de Coimbra, José Tavares, de Direito Civil, que é dificílimo encontrar o livro dele, eu tenho vários exemplares, várias obras. Em direito administrativo, por Afonso Rodrigues Queiró, eu tenho as obras dele. E tem vários autores de Coimbra, e tem vários autores também de Lisboa. Menezes Cordeiro, Marcelo Caetano. Enfim, uma série de autores. Eu estive em Coimbra e estive em Lisboa. Notei grandes diferenças na universidade. Mas, doutora Suelen, uma coisa aconteceu em Lisboa. Em 95, eu subi as escadarias da universidade e um estudante angolano, durante meu trajeto pela escada, me pôs do lado e olhou para mim com um olhar dardejante e disse: espere. Como eu estava em Portugal e conhecia pouco o regime local, eu imediatamente acedi à iniciativa do estudante angolano, esperei terminar, que era a descida de escada de um professor muito idoso, com uma bengala, e quando ele desceu, o angolano me disse: é o catedrático, você não pode subir com ele, você tem que esperar o catedrático descer a escada. Eu agradeci, esperei ele terminar e descer e depois subir. Fiquei muito impressionado com respeito ao catedrático, e não era um estudante português, era um estudante angolano.
Pois bem, muitas diferenças em Lisboa de Coimbra. Muita crítica a Coimbra. Coimbra parece que critica bastante Lisboa, diferenças muito marcantes. Mas eu perguntei aos estudantes brasileiros quais eram as duas coisas mais contraditórias. Eles disseram para mim: primeiro, o curso é maravilhoso, organizado, estruturado, professores muito competentes, e eu me senti plenamente satisfeito com o tempo que dediquei da minha vida ao curso. Mas, disseram eles, pela proximidade dos outros países europeus, eu achava que haveria grandes diferenças de conteúdo entre o curso português e o curso brasileiro. E alguns dos estudantes disseram: o curso tem mais ou menos o mesmo nível. Ou seja, eu esperava grandes diferenças epistemológicas, de conteúdo, e acabei me defrontando com algo curioso. Ou seja, havia um nivelamento. Em alguns casos, disse um dos alunos, eu tive mais exigências aqui do que acolá. Ou seja, do que aí. Pois bem, minha caríssima doutora Suelen Scariz, a quem mais amei saúdo e parabenizo a sua exposição. Afinal, os estudantes brasileiros são, assim, diria, marcados pela essa relação agridoce, ou seja, satisfeitos com toda a estrutura, mas quando chegam realmente encontram um nivelamento teórico, ou isso foi um acidente nas minhas perguntas, ou possivelmente uma visão, diria assim, parcial e fragmentada dos cursos jurídicos em Portugal? Bem, eu posso responder por mim, que, para além da estrutura e tudo que a doutora conseguiu mostrar aqui na palestra, me surpreendida também com a exigência, com a questão de não só termos que conhecer o direito de Portugal, mas um direito de vários outros países, essa comparação ampliou muito a minha visão jurídica, aumentou muito a busca pelo conhecimento, a ideia de buscar em doutrinas de outras nacionalidades mais conteúdo e base, e começar a compreender qual linha de raciocínio eu mais concordava. Não tenho nem o que dizer, não. No meu caso, não aconteceu dessa forma. Pelo contrário, teve uma surpresa muito positiva. E eu até queria aproveitar, emendando aqui, fizeram uma pergunta em relação à exigência da nota mínima da média do mestrado, da média da graduação. Eu queria esclarecer com a doutora Ana Raquel, eu sei que o tempo dela já tá no limite, queria que se ela pudesse esclarecer para a gente se existe forma de quem não tem a média nos 16 valores, que equivale a 8 no Brasil, se tem forma de, mesmo assim, conseguir cursar o mestrado, se tem alguma forma de suprir essa nota. Sim, quer dizer, portanto, a média dos 8 valores corresponde a um dos critérios, mas é possível requerer a apreciação curricular. É uma candidatura ao abrigo, salvo erro, de uma linha que é a linha D do edital. Isso, de qualquer forma, vem uma cruzinha no formulário que a pessoa pode assinalar. E pode ser feita uma apreciação curricular. Já têm sido admitidos, por exemplo, candidatos que não têm 8,0, mas, por exemplo, têm 7, 7,5, mas, por exemplo, têm um currículo muito significativo. Vamos imaginar que são promotores há muitos anos, que são juízes, que têm alguma obra até já publicada e, portanto, podem ser admitidos ao abrigo dessa apreciação curricular. Portanto, aí é feita uma apreciação de todo o currículo, a vertente não só académica, portanto, não apenas o grau, mas também o seu currículo profissional e o seu currículo científico. Perfeito, muito obrigada. Acho que esclareceu a dúvida. Bem, eu vou, então, pedir a intervenção do presidente Marcos Soares, que, diria assim, se encarregue
de encaminhar, eventualmente, perguntas próprias ou de advogados interessados em se informarem melhor sobre os cursos da nossa prestigiosíssima Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Então, eu devolvo a palavra ao presidente Marcos Soares. Muito obrigado, desembargador André Fontes. Parabenizar e agradecer muito a professora doutora Raquel Muniz, também a doutora Sueli Scariz. Ambas trouxeram informações preciosíssimas para nós. Eu estou ciente do avançar da hora, estou ciente que a doutora professora Raquel Muniz tem um horário que ela precisa se retirar. Eu tenho diversas perguntas para fazer, mas eu vou apenas fazer uma, devido a esse avançar da hora e para não ser indelicado de prendê-la aqui, mas vou fazer apenas uma. Uma questão recorrente que foi perguntado aqui muito, foi com relação aos custos que a doutora Suelen nos trouxe, até a comparação com outras universidades, não só a Universidade de Coimbra, mas, durante a explanação, a doutora Raquel falou que existe a possibilidade de um programa de bolsa que, se eu não me engano, era num valor de 2.000 euros, e aí a dúvida que se colocou era o valor, esses 2.000 euros, seria por ano ou seria no curso todo, tá? pelo todo o tempo do curso, e se seria o mesmo valor, considerando as diferenças de preços, os 2.000 euros, tanto para estudantes europeus ou com cidadãos europeus, brasileiros com dupla nacionalidade, e para o brasileiro que não tem a dupla nacionalidade. Os valores seriam os mesmos? Muito obrigada, Sr. Presidente Marcos Soares, pelas suas palavras também tão gentis. Eu só peço desculpa, enfim, só para os auditores brasileiros, é que aqui é de noite, por isso é que daí a minha preocupação. Portanto, os custos que a doutora Suelen apresentou aqui da Universidade de Coimbra para estudantes brasileiros, portanto, para estudantes não europeus, melhor dizendo, não é específico para brasileiros, para estudantes não europeus, portanto, o valor da propina aqui não é o mesmo que aí no Brasil, a propina aqui é a taxa de pagamento, a taxa que se paga pela frequência de um estabelecimento de ensino. Portanto, aqui chama-se propina. A universidade só exige essas propinas, evidentemente. São no valor, por ano, são 7.000 euros. 7.000 euros. A bolsa de investigação que me estava a referir é uma bolsa de investigação só para estudantes internacionais. Esta bolsa dos 2.000 euros para todos os estudantes internacionais. Esta bolsa é independente de outras. Por exemplo, a doutora Suelen falou há pouco de bolsas de mérito oferecidas pela universidade. Essas são outras bolsas. Essas pressupõem a obtenção de determinadas notas e determinados pressupostos. Esta bolsa, a única coisa que pressupõe, estes 2.000 euros sim são anuais, a única coisa que pressupõe é que, no final, o estudante conclua o mestrado no tempo regulamentar. Portanto, no caso do mestrado científico, que conclua a sua parte escolar no primeiro ano e a sua dissertação no segundo ano. É a única coisa que pressupõe. Portanto, isto significa que, na prática, os 7.000 euros acabam, desde que a pessoa cumpra o plano de estudos todo direitinho, os 7.000 euros anuais acabam por se transformar apenas em 5.000. Excelente, excelente. Essa era a dúvida que estava pairando, muitas pessoas perguntando. Tem outras dúvidas até no chat, mas, como dito, devido ao avançar da hora, eu, mais uma vez, parabenizando e agradecendo muito a doutora e professora Ana Raquel Muniz e a doutora Suelen, também Scariz. Brilhante, muito obrigado. Tá? E falo isso como um pretendente, como um futuro candidato ao mestrado em Portugal. Como falamos um pouco antes de iniciar o evento, tenho raízes portuguesas. Meu pai, e meus avós, enfim, são de Braga, cidade belíssima, e quem sabe farei aí um mestrado em Coimbra. Então, já me encaminhando aqui para o final, agradecendo sempre, parabenizando o IMB e a OAB-RJ por terem proporcionado para nós
esse encontro maravilhoso de culturas e de conhecimento, né? E aqui fazendo uma saudação especial que eu vi que está presente, nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, a CAARJ, o doutor Ricardo Menezes, que foi ex-presidente aqui da OAB da Barra da Tijuca. Meu querido amigo Ricardo Menezes, fica aqui o registro e a saudação. E, mais uma vez, muito obrigado e devolvo doutor André Fonte, desembargador André Fonte, também parabenizando o senhor por estar conduzindo esse evento de forma brilhante, esse evento do Instituto dos Magistrados do Brasil. Então, desembargador André Fonte, eu estou te devolvendo a palavra. Muito obrigado. Presidente Marcos Soares, eu vou dar uma boa notícia a Vossa Excelência. A nossa vice-presidente da seção do Rio de Janeiro, a doutora Ana Tereza Basílio, está neste seminário e agora eu a convido para fazer a sua intervenção. E desde já agradecendo a todos. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada, desembargador André Fontes. É uma honra muito grande estar participando desse evento maravilhoso, organizado pela nossa OAB da Barra e representada pelo nosso presidente Marcos Soares, que tem feito uma gestão espetacular à frente da nossa OAB da Barra, e esse evento é de suma importância para a advocacia, da advocacia do Estado do Rio de Janeiro, que nós representamos, mas também a advocacia do Brasil. Porque os cursos em Portugal, particularmente na Universidade de Coimbra, são cursos extremamente consistentes, importantes e valorizados no Brasil, né? Então, poder esclarecer aos nossos advogados e advogadas as possibilidades, as condições, a abertura das portas da Universidade de Coimbra para estudantes brasileiros é uma maneira de se aperfeiçoar e da OAB proporcionar à advocacia a possibilidade de programar-se para participar desses maravilhosos cursos fornecidos pela mais tradicional em língua portuguesa Universidade de Direito do Mundo, que é a Universidade de Coimbra. Eu queria agradecer em nome de toda a advocacia do Estado do Rio de Janeiro, a professora doutora Ana Raquel Muniz, pela gentileza de participar desse evento, que é da OAB junto com o IMB. Queria também agradecer a doutora Suelen Scarris, que nos prestou informações valiosíssimas a respeito de como proceder para conseguir ingressar nesse prestigioso curso. E gostaria de saudar também o nosso querido Genilton, que está sempre nos auxiliando a organizar esses eventos do IMB, em parceria com a OAB. E devolvo a palavra para o diretor do IMB, desembargador federal André Fontes, que, além de ser um grande magistrado, ele tem uma carreira acadêmica invejável, né? Já esteve muitas vezes em Coimbra, e ostenta 5 doutorados no Brasil, 2 pós-doutorados no Brasil. Enfim, na carreira jurídica, talvez seja um dos juristas com um currículo mais amplo no Brasil. Então, ninguém melhor do que ele para presidir esse evento. Por fim, faço uma saudação ao querido Ricardo Menezes, presidente da CAARJ, que sempre está a apoiar todos os eventos culturais da OAB e hoje nos honra com a sua presença aqui. Então, devolvo a palavra para o desembargador federal André Fontes, diretor do IMB. Obrigado a todos. Doutora Ana Tereza, muito obrigado. A sua intervenção foi muito esperada aqui por todos nós. Agradeço muito a sua elaboração e quero dizer à senhora, doutora, que o presidente Marcos Soares fez a abertura também com toda a desenvoltura esperada. Ele também, que é um luso-brasileiro, diria assim, saiu melhor do que todos nós aqui do lado de cá do Atlântico. Eu queria, antes de concluir, dizer à doutora Ana Raquel Muniz que eu estudei Direito Civil por um coimbrão, que foi José Tavares de Direito Civil.
estudei os 2 volumes do livro dele de civil, estudei o livro de comercial, que é um livro raríssimo, e estudei o livro de sucessões dele. Eu estudei também administrativo por Afonso Rodrigues Queiroz, que também é muito difícil de encontrar. Eu tenho vários volumes escritos por ele. Dos 2 autores de Coimbra que eu mais destacaria seriam esses 2. Eu tenho outros portugueses, mas não são da Universidade de Coimbra, então eu não chamaria atenção. Mas os 2 em especial, o civilista e o administrativista, mereceram, da minha parte, uma contribuição, diria assim, enorme de leitura. Eu fiquei muito tempo a trabalhar com esses títulos. Então, eu, quando estive em Coimbra também, fiz uma pesquisa em Coimbra para a minha tese de doutorado. Precisava de textos italianos e encontrei em Coimbra. Não havia encontrado outro lugar, curiosamente. Eu tenho boas lembranças do período que passei nos meus estudos na cantina e também do período que estive em Coimbra a caminhar até a Faculdade de Direito do hotel onde eu estava. Bem, eu sei que todos nós temos... Senhor desembargador, volte depressa, estamos aqui para o receber. Esperamos que sim. Eu gostaria muito de revisitar Coimbra e também a aldeia do meu avô. Eu gostaria de novamente transitar pelos mesmos lugares que o meu avô paterno, diria assim, fez. A Ilha da Madeira eu não conheço, então eu não tenho como fazer esse trajeto. Boa tarde a todos, agradecemos em nome da OAB e do IMB. E agora vamos fazer um sorteio, nós prometemos, e o Sinfa doou um livro do nosso mestre Marcos Dessoni, que é o Desvio Produtivo do Consumidor, fazendo muito sucesso acho que é o livro mais vendido hoje, jurídico mais vendido, um dos mais vendidos. E muito bom para a gente. E nós vamos pedir à nossa doutora professora Ana Raquel Muniz para falar um número de 1 a 55. De 1 a 55? Então, isso. Pode ser o 40. 40. Eu estou aqui com a Cristina na linha, que ela vai dizer quem foi o ganhador. Maria Elizabeth da Silva Nunes. Maria Elizabeth da Silva Nunes. Pode procurar o Instituto do Magistrado, mandar um e-mail e receber o livro, e pegar o livro lá. Tá bom? O livro já se encontra lá. E agora eu devolvo a palavra ao nosso mestre para encerrar quando melhor aprouver. Bem, eu sempre digo que a parte mais difícil é concluir o seminário. Temos nós todos ainda ansiosos por mais informações, mas será a oportunidade que teremos em outra ocasião, certamente. Então, eu parabenizo a doutora Elizabeth Nunes da Silva, que eu, aliás, conheço, a advogada, é uma advogada conhecida na área previdenciária, é uma advogada conhecida na área de direitos autorais aqui no Brasil, e ela foi a grande vencedora. E também é consumirista, ou seja, conhece profundamente o direito do consumidor. Coincidentemente, a escolha da doutora Ana Raquel Muniz foi perfeita mais uma vez. Senhoras e senhores, se não houver nenhum outro dado a ser considerado, eu gostaria de, então, declarar encerrado o nosso seminário, agradecendo a todos a participação e fazendo votos de que todos os que aqui hoje estão a assistir o nosso seminário estejam, ano que vem, em Coimbra, no seu mestrado, e, mais do que tudo, a dar o seu depoimento nas redes sociais, dizendo o quanto estão satisfeitos com a nossa querida Universidade de Coimbra. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.